Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que vai esclarecer vários pontos para as mulheres. É a doutora Ana Valéria Ramires, médica, cardiologista e nutróloga. Doutora, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Vou adorar te entrevistar. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui junto com você. Ai, vamos lá, então. Vamos começar, né? As pessoas estão ansiosas. Doutora, você é médica formada? Sim, há 25 anos. Nossa, mas você se formou com 16? Né? Há 25 anos. E a sua primeira opção? A minha primeira residência foi em cardiologia clínica, que eu fiquei por 15 anos. Aí depois eu fiz a formação em endócrino e nutrologia. Por que você deu essa virada assim? Quando eu me formei, eu já falava, já gostava muito da parte endócrino e também de saúde e alimentação. Tá. E eu já falava isso para as pacientes, para os pacientes que eu atendia. Só que, na época que eu me formei, não tinha nutrologia especialidade, porque ela é de 20 anos. Eu sou formada há 25. Ah, entendi. E, naquela época, a cardiologia, além de tratar todas as doenças, também tem o lado do check-up. Tá. E eu sempre falava para os pacientes, olha, a obesidade, você precisa melhorar, você precisa emagrecer, ter uma alimentação melhor. Quando também alteração de colesterol, de triglicéridos, eu também fazia a orientação. Até que eu resolvi fazer a endócrino, que eu sempre gostei, pensando em fazer a formação para ajudar as mulheres no envelhecimento. Nossa, que espetáculo! E depois disso, eu continuei estudando, estudo até hoje. Eu fiz a formação de nutrologia para completar a minha formação. Nossa, adorei. Então, o teu foco hoje é a mulher com mais 40, digamos assim, para você ajudar a cuidar da saúde de uma forma geral. Porque você, sendo cardiologista e endócrino, você faz um check-up geral e ainda ajuda na alimentação. Sim, ajudo, exatamente. Na realidade, Luca, quando eu fiz essa formação, eu pensava nas mulheres, mas eu não achei que fosse tomar a dimensão que tomou. Então, o meu consultório, 95% são as mulheres 40 mais, buscando emagrecimento, o tratamento de uma perimenopausa, de uma menopausa que muitas vezes é sofrido para muitas mulheres. E com isso eu fui estudando cada vez mais, especializando e estou realizada. Nossa, eu devia ter te encontrado antes. Eu entrei na menopausa com 37 anos. Naquela época, era muito difícil. Muito difícil. Então, eu fiz uma reposição hormonal. No começo, era como se fosse uma pílula anticoncepcional. Era muito sofrido. E eu tinha muitos sintomas, fogacho. Eu ia entrevistar uma pessoa numa sala de ar-condicionado, de repente eu ficava vermelha e começava a transpirar. E aquilo as pessoas não entendiam, né? Porque eu era nova, né? E eu tinha vergonha, enfim. Né? Eu hoje tenho minhas amigas, eu vejo que elas sofrem muito com os sintomas. Como que você lida com isso? Você faz a reposição hormonal, que eu acho super importante, e também ajuda com a alimentação? Sim, faço as duas coisas. Porque a paciente que chega para mim, eu vou fazer toda uma avaliação do que ela está procurando e faço o pedido, né, dos exames para saber onde que nós vamos começar o tratamento. Tá.
Faço a reposição hormonal das mulheres, porque muitas sofrem muito, não só com os calores, mas também, assim, fala que tem um esquecimento, que tem muito cansaço, que está sentindo desânimo ou até mesmo está achando que está com um pouquinho de depressão, ou outras que já estavam com depressão e tem piora do caso. Dores pelo corpo, dores articulares. É falta de hormônio, né? Que muitas vezes está relacionada com a menopausa. Tá. Eu sempre ouvi dizer assim, eu fazia implante, né? Já até te contei. E eu fiz muito implante de testosterona. E assim, a testosterona me levantava. Às vezes eu sentia que eu estava assim, de repente, pronto, estava ótima. Já queria trabalhar, já queria acordar cedo, fazer academia. Era uma loucura. Agora eu parei, né, por outros motivos. Mas como que é que você faz esses hormônios? Então, a reposição, ela é feita através de gel transdérmico. Nossa, que maravilha. E quando precisa, quando pode, né, Luca? Porque muitas pacientes, lógico que nós fazemos avaliação, e muitas não podem também, ou até querem melhorar a qualidade de vida, pensando no seu envelhecimento, porém tem algum caso na família e faz a opção de não fazer. Tá. Então, eu sempre explico para as pacientes e eu trabalho com o gel transdérmico. E no gel transdérmico, o nosso organismo, ele absorve somente o necessário? Sim, porque geralmente a dose utilizada é aquela dose que você está precisando. Tá. O que já via oral não dá, né? Às vezes sim. Tem o Vioral também. Tá. Tem adesivo. Tem adesivo hoje em dia que também pode ser usado. E nós precisamos fazer o acompanhamento, como não digamos que a menopausa é uma doença crônica, mas é um estado da mulher. É a partir de 1 ano que ela não menstrua, a menopausa, porque antes disso é a perimenopausa. Então, nós vamos fazendo o acompanhamento até mesmo para saber como que vai ser utilizado. Se de repente, algum momento, ela está melhorou a atividade física, melhorou o sono, tem até condições de diminuir a dose. Quando chega que tem muitos calores, porque os calores, Luca, nada mais são do que uma reação do nosso organismo que é diretamente ligada à parte cardiológica. Os calores é devido à queda do estradiol. E tem relação direta com problema cardíaco. Então, quando a paciente começa a ter calores, porque umas não têm, outras têm pouco, varia muito, lógico, a pessoa é única, o tratamento é individual, precisa ser individual. Então, quando tem os calores, essa reação vasomotora, que é o nome que nós damos da medicina, que tem essa interligação com a parte cardiológica. Então, é muito importante fazer a reposição nessa... É muito importante, até como eu já falei, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o nosso envelhecimento e também para uma certa proteção da parte cardiológica, porque a mulher, antes da perimenopausa e menopausa propriamente dita, 5 homens têm problemas cardíacos para uma mulher. Quando ela entra em menopausa, ela equipara o homem, fica 1 para 1. Nossa Senhora. Porque o nosso colesterol, ele altera, tem uma oxidação e com isso pode levar a caso de infarto, de AVC. Então, a reposição, ela, lógico, tem que fazer o acompanhamento, passar com o médico.
você, assim, os benefícios são muitos. Nossa, eu sou super a favor de reposição. Você sabe que eu tive câncer, né? Mas eu não acredito que seja porque eu fiz reposição há muito tempo. Eu não creio nisso, porque eu me sentia tão bem. A pele fica melhor, né? Até o apetite sexual é completamente diferente de uma mulher que faz reposição hormonal e de uma que não faz. Sim, é bem diferente. E fora que ela se torna ativa, porque nesse período ela vai tendo muito cansaço, muito desânimo. Fala, nossa, parece que eu não sou a mesma. Ela mesmo não se reconhece. Ela mesmo. E com isso também, um outro detalhe que vem acompanhado dessa queda hormonal, Luca, é o ganho de peso. Isso é verdade. O ganho de A pessoa peso. vai ficando velhinha, né? A barriga cresce. Isso. E muito incomoda as mulheres, porque as mulheres não querem ganhar nem que seja 1 quilo, que dirá mais. É verdade. E fica mais difícil o emagrecimento porque o metabolismo vai caindo com a própria idade mesmo. E então a minha opção foi trabalhar com esse público até mesmo para ajudar cada vez mais as mulheres. E você, além dos hormônios, você administra como nutróloga a alimentação. Sim. Agora vamos falar disso, porque existem vários alimentos que colaboram para que as pessoas sintam menos os sintomas e até que provoquem não sei se isso é possível, se eu estou falando bobagem, provoquem uma criação de hormônios no organismo. Existe isso? Na realidade, existe a soja, porém, porque ela é uma fitoterapia, quando é transformada em molécula para se tomar, né? Que muitas vezes pode aumentar o risco de câncer de mama. Então, ela não é tão simples assim, achando, eu vou tomar a isoflavona e é bem tranquilo. Precisa, lógico, de tudo que nós fazemos do acompanhamento médico. Porém, muitos alimentos, como a soja, ajuda as mulheres em menopausa. Da mesma forma que a amora, muito se fala desde antigamente do chá de amora. Então, tem esses alimentos que ajudam. Um outro detalhe das mulheres, perimenopausa e menopausa, é a dificuldade do sono. Começa a acordar de madrugada, ou até mesmo os calores começam a acordar as mulheres, vai gerando alteração de humor. Por quê? Porque ela não tem um sono reparador. Então, ela acorda irritada. Imagina, 1 dia, 2, e isso vai se acumulando. Que algumas pessoas, ou até mesmo marido e os filhos, falam assim, nossa, eu não reconheço a minha esposa ou a minha mãe, mudou muito. Lógico, mudou, porque com o nosso envelhecimento, além de tudo isso, nós temos a queda da melatonina, que é um hormônio próprio do nosso envelhecimento do sono. E aí gerando essa dificuldade. Então, são muitos detalhes para nós estarmos ajudando. Estamos falando aqui, lógico, de uma reposição, quando se pode, de alimentação, mas nós não podemos esquecer do sono reparador, da atividade física. São todos pilares que nós precisamos ajustar para ter um melhor envelhecimento. Antes, nós não tínhamos essa idade que estamos chegando com a longevidade. Então, as mulheres, elas passavam a maior parte do seu tempo férteis. E a menopausa, né, pouco, até pelo envelhecimento, enfim. Agora, hoje, não. E o que nós sabemos hoje? Que a mulher fica um período menor em fertilidade e vai ficar maior na menopausa. É verdade isso, né? As mulheres têm... Você sente isso no teu consultório, que a menopausa tem chegado antes, para uma grande maioria? Sim, sim. A queda hormonal, né, chega antes, até mesmo por causa desse mundo que nós estamos vivendo. Tanto de atividade, né? Tanto de atividade, então esse cansaço mental.
Agora nós tivemos a pandemia, né, tão recente, que foi um estresse absurdo para o mundo. E com isso, nós vamos tendo o nosso envelhecimento. Um outro detalhe também das mulheres é que elas começam a falar assim, nossa, doutora, eu tô com muito esquecimento, a minha memória tá muito ruim, nossa, eu não era assim. Que também tem a ver com a queda hormonal. Tem a ver com a queda hormonal? Tem a ver com a queda hormonal, sim, tem. Que o nome médico é brain fog, que é essa névoa, que às vezes fica confusa, ou muitas vezes a gente vê a paciente que repete a mesma coisa, mas ela esqueceu o que ela já falou. E com isso também um dos sintomas da menopausa. Queda do cabelo, as unhas frágeis, a pele seca. A pele enruga, né? A pele enruga, porque nós vamos tendo a queda do nosso colágeno conforme o nosso envelhecimento. E com isso, é bem sofrido para as mulheres. Porque hoje em dia as mulheres querem ficar jovens até 90 anos. Daí é complicado, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que tem que envelhecer com qualidade e dessa forma, usando esses instrumentos que você fornece lá, um hormônio, uma alimentação saudável, e daí você envelhece com tranquilidade, né? O importante é você ter vontade, né, de fazer as coisas. Eu acho que isso que é o mais... Sim. Importante. A vontade de se cuidar e a vontade de viver, né, Lu? A vontade de viver. É verdade. Então, a depressão, nesse caso, se o hormônio pode ajudar, tem que tomar, tem que passar, tem que lançar mão, utilizar, não tem como. Porque muitas vezes nós vemos casos que precisa de um ajuste, né, hormonal, ou às vezes iniciar a reposição. Então, são muitos pilares que nós vamos abordando. E de alimentação? Se você fosse fazer uma dieta para uma pessoa que nem eu, assim, uma idosa, o que você me aconselharia a ter sempre no meu prato, enfim? Agora que já é uma meio consulta, tá? Nós precisamos ter como... o principal macronutriente que nós falamos, as proteínas, que são os ovos, leite e derivados, as carnes. Por quê? Nós temos a perca da força muscular conforme a nossa idade. Tá. Então, a melhor atividade física é o exercício resistido, que é a musculação. Tá. Até mesmo para você ter força muscular para caminhar, para você se levantar da cadeira, que com o envelhecimento a gente vê que algumas mulheres e homens também vão tendo dificuldade até para levantar, né? Então, nós precisamos de um aporte de proteína. Com relação a outros alimentos, por exemplo, com relação à vitamina A, que é beta-caroteno, nós precisamos da cenoura, gema do ovo. O ovo é uma proteína. Alguns alimentos que são antioxidantes, como, por exemplo, as frutas vermelhas. Morango, amora, ajuda bastante em termos da alimentação. Tá. Eu não gosto muito de comer carne. Eu fiquei vários anos sem comer carne. Depois, quando eu fiquei doente, a médica me falou, você volta a comer carne, porque está faltando proteína para você. E eu voltei a comer a carne vermelha e frango, peixe, mas eu não estava comendo nada. Em compensação, me alimentava muito com ovos. Porque é uma fonte de proteína. O que nós percebemos é que as mulheres, elas não são muito de comer carne. E quando come, é uma quantidade menor. Não tem nem comparação com o homem. E, através disso, muitas vezes, nós precisamos até lançar mão de um suplemento, que é hiperproteico, como, por exemplo, um whey.
Porque muitas vezes ela não quer aquela quantidade ou não consegue ingerir ao longo do dia mais proteínas. Então, uma das formas é nós acrescentarmos um whey. Nunca tomei whey. Sempre. Será um prazer te atender, um prazer enorme. Precisamos ter esse aporte proteico para ter essa melhora da nossa massa muscular, da nossa musculatura. E também, com isso, ter o sono reparador. Por quê? Durante o nosso sono reparador, que essa proteína vai estar trabalhando para fazer a manutenção ou até mesmo estar melhorando a nossa massa muscular. Muito interessante. Preciso começar a tomar um whey, porque eu estou sem massa muscular zero. Ai, que delícia. E a procura pelas tuas consultas são muito grande? Como está a demanda? É muito, né? É bastante, sim. Graças a Deus. Para você agendar aqui foi uma loucura. Graças a Deus, porque isso que eu falei, né? A população envelhecendo e as mulheres buscando. Então, a nossa procura é grande. Mas também nós fazemos todo esse acompanhamento. E com o aumento da população e o envelhecimento, então é um público, é um nicho que foi aumentando bastante. Hoje a maioria é difícil uma menina, né? Passou dos 30, elas já acham que são... Não é verdade? Elas já acham que estão coroa, né? Gente, como assim? E me fala uma coisa, você é de Rio Preto? Eu sou de São José do Rio Preto. Nascida e criada? Nascida e criada. Olha que beleza. Eu fiz faculdade em Catanduva. Aí depois é uma boa faculdade. É ótima. Depois eu voltei, retornei para Rio Preto, fiz cardiologia aqui. Tá. E a minha formação de endócrino e nutrologia foi em São Paulo. Muito bem. E o teu consultório é aqui em São José do Rio Preto? Aqui em São Paulo. Você tem um consultório em São Paulo também? Tenho. Toda segunda-feira eu atendo em São Paulo. Tá. E aqui, os outros dias da semana, eu moro aqui. Nossa, que beleza. Então, você tem um público em São Paulo também, né? Tenho um público em São Paulo. E também, Luca, precisamos, eu sempre falo, né? As mulheres estar se unindo para ter a informação, estar divulgando e umas ajudando as outras. Nas tuas redes sociais você dá bastante dicas, né? Sim, eu falo. Eu acho super legal. Vocês têm que seguir ela lá no Instagram, viu? Porque eu descobri a doutora porque eu assistia os vídeos dela e falava, gente, que delícia. Nossa, você é uma bênção para as mulheres, sabia? Ai, que bom, muito obrigada. Eu faço a nutrologia com muito amor, né? A minha doação, eu falo que é o meu legado, é estar fazendo essa contribuição com as mulheres e uma fase muito delicada, né, da mulher, Luca. Uma fase muito delicada. Muito delicada. É muito difícil. Muito difícil, Você muito trabalhosa. Sabe que eu, quando eu entrei na menopausa, eu era muito nova, eu fui me tratar, fazer terapia com um psiquiatra. E não resultou nada, claro. Porque não era da cabeça, era hormonal, né? Isso que eu já falei, quando inicia essa perimenopausa e menopausa, pelo desânimo, pelo cansaço, começa a achar que está entrando em depressão. Ou até mesmo quando o quadro já está em depressão, a piora muitas vezes da depressão. E hoje nós sabemos que tem relação com a menopausa. Com certeza. Com certeza. Porque a mulher acha que entrou na menopausa, acabou. Acabou tudo, acabou a vida sexual, o marido vai largar, essas coisas mesmo que a gente pensa, né? Sim. Eu acho que é normal. E não é nada por aí, muito pelo contrário, é um começo de uma nova fase. Exatamente. Né? Que estiver bem assistida com a doutora Ana Valéria, vai arrebentar, né? Muito obrigada. Nossa, eu sou sua fã, viu, doutora? Me obrigada. fala, você gostaria de
deixar algum recado para as mulheres? Gostaria de falar alguma coisa para elas? Eu gostaria de deixar o recado que as mulheres, como nossa formação até, nós nos cuidamos bem. E continuem assim, se cuidando, porque nós precisamos cada vez mais da nossa longevidade ativa e a nossa independência. Que com isso, como eu expliquei, a queda da musculatura, então nós precisamos nos ajudar, e umas às outras, e até mesmo conversando com as amigas e falando, e buscar um médico que seja especializado para poder cada vez mais te atender melhor. Muito obrigada. Procure a doutora Ana, viu? Vocês... Podemos encerrar, doutora? Claro, claro. Vocês gostaram da entrevista? Eu adorei. Então, gostou? Compartilha, envia por WhatsApp para aquelas amigas que vocês acham que estão precisando ouvir isso, né? E segue a gente no Instagram, segue a gente lá no YouTube. Precisamos seguir, gente. Eu estou com 53 pessoas seguindo no Instagram. Vamos lá, aperta lá para seguir, tá bom? Gente, muito obrigada. E um prazer estar sempre aqui, ainda mais com esses convidados maravilhosos, né? Beijo, doutora. Muito obrigada, Luca, pelo convite. Foi muito bom estar aqui com você. Imagine, eu adorei. Tá bom?